Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Direito Penal, falando sobre crimes contra a vida. Falei para vocês que os crimes contra a vida estão previstos no artigo 121 ao 128. Homicídio, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e as formas de aborto. Falei que, se eles forem praticados na forma dolosa, irão a júri, e as características do júri, plenitude de defesa, soberania dos veredictos, sigilo das votações e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vimos que o tribunal do júri é uma cláusula pétrea e que a competência mínima deles são os crimes dolosos contra a vida. Tranquilos? Muito bem. Marcos, a pergunta é, todo crime contra a vida vai a júri? Não, nem todo crime contra a vida vai a júri. Só vai a júri os crimes dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida. Mas, Marcos, todo crime contra a vida não é doloso, não? Calma. Dos crimes contra a vida, que são 4, homicídio, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e as formas de aborto, só é punido a forma dolosa desses, com exceção do homicídio, que é possível também o homicídio culposo. O homicídio culposo não vai a júri. Ah, Marcos, então quer dizer que o aborto culposo não existe? Não tem previsão legal? Não. O aborto culposo não existe previsão legal. Ninguém pode responder pelo crime de aborto culposo, haja vista, não tem previsão legal. E o artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Então imagine o caso, por exemplo, que o marido bate a porta do carro sem querer, na barriga da mulher grávida e ela perde o bebê, ele não pode responder pelo crime de aborto culposo, haja vista não haver previsão legal do elemento subjetivo culpa para o aborto. Marcos, ele não responde por nada, ele pode vir a responder por lesão corporal culposa. Mas lesão corporal culposa é um crime que depende de representação do ofendido. E a mulher dele, a companheira dele, tem que representar frente à autoridade policial, frente ao Ministério Público ou frente à autoridade judicial, no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato, para que o inquérito tenha início, para que a ação penal possa ter início. Então, provavelmente, há uma chance de que ele não possa responder por nada. Então, lembre-se, o aborto culposo não tem previsão legal. Infanticídio culposo também não. Me lembro de uma questão muito bem elaborada que afirmava o seguinte, era uma questão subjetiva dizendo o seguinte, imagine a situação que uma mãe, sob a influência do estado puerperal, logo após o parto, mata o próprio filho culposamente. De novo, imagine a situação que uma mãe, sob a influência do estado puerperal, logo após o parto, mata o próprio filho culposamente. Qual o crime que ela responde, doutores? Aí alguns vão falar infanticídio. Não, porque o infanticídio, o elemento subjetivo necessário para que haja o crime é o dolo. Não há previsão legal do elemento subjetivo culpa ao crime de infanticídio. Não existe infanticídio culposo. O infanticídio só é praticado na forma dolosa. E aí, qual a resposta, Marcos? De uma mãe que, sob a influência do estado puerperal, logo após o parto, mata o próprio filho culposamente. Ora, doutores, fácil. Se ela matou alguém, ela tem que responder pelo homicídio, mas foi culposo. Então, homicídio culposo não vai a júri. E vale ressaltar que o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, ele prevê a figura do perdão judicial que pode ser aplicada ao homicídio culposo. Ela pode vir a ser beneficiada pelo Instituto do Perdão Judicial, que extingue a punibilidade do crime, não gerando reincidência. Não gerando reincidência. Tranquilo, doutores? Então, muito bem. Marcos, eu aprendi que os crimes dolosos contra a vida irão a júri, e que todos os crimes contra a vida são dolosos, com exceção do homicídio culposo. Então, o infanticídio, para ser punido, tem que ser doloso, o aborto, para ser punido, tem que ser doloso, e o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, também tem que ser doloso. E exatamente isso. Tranquilos até aqui? Beleza. Estamos no caput do homicídio. Vimos que o homicídio é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa que admite a coautoria, que admite a participação. Vamos para as características, mais características aqui do crime de homicídio. Opa, lousa aqui. A primeira é que ele é um crime comum. Deixa eu apagar aqui, tá feio. É um crime comum. Outra observação
é que o crime é punido mediante ação pública incondicionada. Haja vista o bem jurídico protegido ser a vida. O maior bem que nós temos é a vida e a liberdade, doutores. Por sua vez, o crime de homicídio, tudo isso para o homicídio, tá certo? É um crime unissubjetivo, ou de concurso eventual, Marcos, o que é um crime unissubjetivo ou de concurso eventual? Doutores, crimes unissubjetivos ou de concurso eventual são os crimes que podem ser praticados por uma só pessoa, em que o concurso de pessoas não é necessário. O concurso ele é eventual, porque ele pode ocorrer. Mas não exige-se uma pluralidade de pessoas para que haja a consumação do crime de homicídio. Diferente de alguns poucos crimes, como, por exemplo, associação para o tráfico. São 2 ou mais pessoas, o tipo penal exige 2 ou mais pessoas. Organização criminosa, mais de 3 pessoas. 4, 5, 6, 7, 8, 50. Logo, nesses casos, são crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário. Porque para que haja a consumação desses crimes, é necessário uma pluralidade de agentes. Vamos voltar para a associação para o tráfico. Ora, lá o tipo penal da Lei 11.343, que fala sobre o tráfico de drogas, ela diz que quando 2 ou mais pessoas, logo uma só não pode praticar associação para o tráfico. Tem que ser no mínimo 2. É um crime plurissubjetivo de concurso necessário, diferente do crime de homicídio, em que para que haja a prática desse crime, basta uma pessoa. Pode ter 2, pode ter 500 pessoas, pode ter até mais. Mas não se exige uma pluralidade de pessoas. Logo, eu posso afirmar que o crime de homicídio é um crime unissubjetivo ou de concurso eventual. Tranquilo, doutores? Marcos, me dá outro exemplo de crime plurissubjetivo. Do rixa, por exemplo. Marcos, e exemplo de crime unissubjetivo? Ora, a grande maior parte dos crimes do Código Penal, da legislação, são crimes unissubjetivos. Furto pode ser praticado por uma só pessoa, roubo, estupro, calúnia, difamação, injúria, concussão, corrupção passiva, ativa, tráfico de drogas. Pode ser praticado por uma só pessoa. Tranquilo? Na associação para o tráfico, que são 2 ou mais. Aí é um crime plurissubjetivo. Tranquilo? Outra característica do crime de homicídio é que ele é unissubsistente. Marcos falou aí em cima. Não, uma coisa é um crime unissubsistente, não, desculpa. Ele é plurissubsistente. Plurissubsistente. Por quê? Porque ele se perfaz em vários atos. Logo, se ele é um crime plurissubsistente, ele admite a tentativa. Marcos, o homicídio tentado vai a júri, sim ou não? Aqui na tela comigo, na câmera. O homicídio tentado vai a júri, o que você acha? Tentativa de homicídio vai a júri? Claro que vai, porque toda tentativa é dolosa. Os crimes culposos não admitem a tentativa. Toda tentativa ela é dolosa. Os crimes culposos não admitem a tentativa. Anote no seu caderno, coloque essa óbice. Vamos lá comigo. Os crimes culposos não admitem a tentativa. Anote essa observação. Os crimes culposos não admitem a tentativa. Então, toda tentativa é dolosa. O homicídio tentado também vai a júri. Tranquilo, doutores? Beleza, então, para ratificar, o homicídio é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Ele é punido mediante uma ação pública incondicionada. Ele é unissubjetivo ou de concurso eventual. Ele é plurissubsistente porque se perfaz em vários atos e admite a tentativa. Tranquilo, doutores? Vamos ver agora as formas lá do homicídio. Eu tenho o homicídio simples, do caput. Eu tenho o homicídio privilegiado. Eu tenho um homicídio qualificado. Opa.
eu tenho o homicídio qualificado, eu tenho o homicídio culposo, em que eu posso aplicar aí o perdão judicial, tá certo? Eu tenho um homicídio com aumento de pena também, que nós iremos ver, o homicídio com aumento de pena. E vale ressaltar que eu posso ter também o homicídio qualificado privilegiado ao mesmo tempo. E que o homicídio qualificado privilegiado ao mesmo tempo, ele não é hediondo, porque só vai ser hediondo o homicídio qualificado, tá certo? Muito bem, vamos para o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que traz as figuras do homicídio privilegiado. Os privilégios são relevante valor moral, ou relevante valor social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Marcos, são sinônimos? Não, claro que não. A lei não usa palavras mortas, claro que não. São 3 institutos diferentes e vale ressaltar que para que haja o privilégio no homicídio, basta um deles, não se exige que haja uma simultaneidade. São alternativos, é um ou outro. Marcos, qual a diferença entre eles? Claro, fácil. Relevante valor moral é um valor íntimo, é um valor pessoal. Você mata o estuprador da sua filha, você mata o sujeito que matou o seu pai, que matou o seu irmão. Isso é um relevante valor moral, pessoal, íntimo, só da pessoa. Já o valor social é um valor coletivo, é um valor amplo, genérico, por exemplo, matar o traidor da pátria, matar o estuprador de criancinhas, matar o sujeito que é um serial killer pelo bem da sociedade como um todo. Isso é um relevante valor social. Já o sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Marcos, ele fala sob o domínio. É sob o domínio, não é sob a influência. Não é sob a influência, é sob o domínio. Tem que estar dominado pela emoção. Quando ele fala sob o domínio de forte emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Marcos, esse logo em seguida tem prazo? Não, tem que ser um prazo razoável. Ele tem que estar ainda logo em seguida e sob o domínio da violenta emoção. Houve um caso muito conhecido de um sujeito que estava dirigindo seu carro com o seu filho ao lado. Um sujeito avançou a preferencial, colheu o carro do sujeito que estava com o filho e acabou por matar o seu filho. Foi uma morte instantânea. Matou o filho do sujeito. E esse cara que estava dirigindo o carro com o seu filho era policial. Quando ele olhou para o lado e viu seu filho todo esfacelado, seu filho morto, ele ficou dominado por uma forte emoção, totalmente dominado, desceu do carro armado e disparou contra o motorista do outro carro. Sem dúvida aí, senhores, esse homicídio ele é privilegiado, porque ele agiu motivado sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Você questiona, Marcos, e se o sujeito for em casa pegar a arma? Se ele for na casa de um amigo, pedir para que esse amigo lhe empreste a arma? Aí, senhores, não há que se falar em logo em seguida, né? Porque não há sob o domínio da violenta emoção. Ele pode estar ainda sob a influência da violenta emoção quando ele voltar, mas não sob o domínio dessa violenta emoção. Perceba que os privilégios não são elementares do crime, são circunstâncias, porque estão ligadas à aplicação da pena. E mais do que isso, são circunstâncias de caráter subjetivo, porque se referem aos motivos do crime. São circunstâncias subjetivas porque se referem aos motivos do crime. Relevante valor moral, relevante valor social, sob o domínio dessa violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Tranquilo, doutores? Muito bem. Vamos para frente. Vimos os privilégios do homicídio. Lembre que se tiver presente o privilégio, não há que se falar hediondez do crime. Marcos, onde é que estão os crimes hediondos? Estão lá na lei 8.072, que trata dos crimes hediondos, que fala que são hediondos, consumados ou tentados, o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, o homicídio qualificado, aí vem a extorsão com resultado morte, extorsão mediante sequestro, o estupro, o genocídio, adulteração de medicamentos, favorecimento à prostituição infantil, tudo isso são crimes hediondos. Vale ressaltar também que a lei dos crimes hediondos afirma que a pena deve ser cumprida inicialmente no regime fechado, mas esse artigo foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Segundo o Supremo, é possível que o sujeito comece a responder por um crime hediondo até mesmo no regime aberto ou semiaberto, não necessariamente no fechado, porque isso violaria o princípio da individualização da pena. Tranquilo, doutores? Muito bem. Então vimos o homicídio privilegiado.
Vamos para as qualificadoras do homicídio. Se você for ver as qualificadoras do homicídio, lá tem, ó, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, o motivo fútil, o motivo torpe, são qualificadores do homicídio, feminicídio, matar agente de segurança pública lá do artigo 144 da Constituição Federal ou parente até o 4º grau, em decorrência da atividade por ele exercida, são circunstâncias que qualificam o homicídio, que o tornam aí hediondo. Mas, Marcos, essas circunstâncias têm caráter objetivo ou subjetivo? Vamos analisar algumas delas. Vamos comigo aqui, o emprego de veneno, por exemplo. O veneno qualifica o homicídio, mas essa circunstância, essa qualificadora é de natureza objetiva ou subjetiva? É simples, eu lhe questiono. O veneno se refere ao motivo do crime ou aos meios e modos de execução do crime? Sem dúvida, aos meios e modos de execução do crime. Então, a circunstância de caráter objetivo. Mas vale aqui uma observação frente ao veneno. Segundo o Supremo, o veneno somente qualifica o homicídio se ele for empregado de forma insidiosa. De novo, o veneno só qualifica o homicídio se ele for empregado de forma insidiosa. Marcos, o que é essa de forma insidiosa? Insidiosa é quando a vítima não sabe que está ingerindo veneno. Marcos, não entendi. Aqui em Fortaleza houve um caso, não, vamos citar esse caso não, que é muito triste. Vamos criar um caso aqui hipotético, em que o sujeito coloca veneno, por exemplo, no sorvete das crianças, e as crianças vão lá e tomam sorvete sem saber que o sorvete tem veneno aí. Sem dúvida alguma, esse homicídio será qualificado, porque o veneno foi empregado de forma insidiosa. Agora imagine outra situação em que Felipe quer matar o Caio. Felipe amarra o Caio e diz, Caio, eu vou lhe matar, mas eu vou lhe matar com o emprego de veneno, para simular um suicídio. Aí o Caio diz, não vou ingerir o veneno, não vou ingerir o veneno. Aí o Felipe, vai sim. E começa a socar a barriga do Caio, começa a socar a barriga do Caio para que o Caio abra a boca. No momento em que o Caio abre a boca, o Felipe coloca veneno na sua boca e Caio acaba por ingerir esse veneno e acaba por morrer em decorrência do veneno. Mas a pergunta é, o homicídio praticado por Felipe é qualificado pelo emprego do veneno? Não, porque o veneno não foi empregado de forma insidiosa. A vítima sabia que estava ingerindo veneno. Mas, Marcos, não quer dizer que esse crime não é qualificado, não? É claro que é qualificado, mas não pelo veneno. Pode ser qualificado, por exemplo, pelo meio cruel, pela tortura, mas não pelo emprego do veneno. Tranquilo? Anotem isso. Anotem, OBS no seu caderno. Anote o seguinte, OBS 2. O veneno só qualifica o homicídio. O veneno só qualifica o homicídio se ele for empregado de forma insidiosa. Com S. Insidiosa. O veneno só qualifica o homicídio se ele for empregado de forma insidiosa. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Beleza, vamos para frente. Eu falei também sobre a tortura. A tortura é uma espécie de qualificadora do homicídio. Aí surge a dúvida. Marcos, qual é a diferença entre o homicídio qualificado pela tortura e a tortura com resultado morte? De novo, qual a diferença entre o homicídio qualificado pela tortura e a tortura com resultado morte? O que você acha? A tortura com resultado morte está prevista na lei de tortura, doutores. E a tortura com resultado morte é um crime preterdoloso, em que o interesse do agente, o dolo do agente é torturar, mas ocasiona a morte por culpa. Logo eu tenho um crime preterdoloso, em que é dolo no antecedente e culpa no consequente. O sujeito tem a intenção de torturar e não de matar, mas acaba por matar por culpa, é o chamado torturador vagabundo, que nem tortura ele sabe fazer. Ele vai torturar a vítima e acaba por matá-la. Exemplo, imagina aqueles tonéis vazios, o sujeito enche de água, coloca água naqueles tonéis e vai abaixar a cabeça do sujeito naqueles tonéis. Abaixa a primeira vez, tira a cabeça do sujeito e diz, cadê a arma do crime? Aí ele fala, não sei cadê a arma do crime. Bota de novo na água, abaixa o sujeito lá e começa lá a se pestanejar, apaga. Levanta o sujeito, dá um tapa na cara dele, ele acorda. Cadê a arma? Não sei, cadê a arma? Coloca de novo. Aí tá lá, o cara vai, apagou, deixa mais um pouquinho lá, tirou. Quando tirou, deu um tapa na cara dele, deu outro tapa, outro. O cara o quê? Morreu.
é o torturador vagabundo, vai responder pelo crime de tortura com resultado morte, em que o dolo é torturar, a morte ocorre por culpa. Beleza. Marcos, e o homicídio qualificado pela tortura? No homicídio qualificado pela tortura, o dolo do agente sempre foi matar, mas o meio empregado é a tortura. Então, o fim é a morte, mas o meio empregado é a tortura. Ele deseja, por exemplo, Felipe deseja matar o Caio, mas o meio encontrado é a tortura. Exemplo, vai cortar todos os dedos das mãos e do pé de Caio para que ele venha a morrer de tanto sangrar. Ah, Marcos, então, nesse caso aí, eu tenho um homicídio qualificado pela tortura, em que o fim desejado por Felipe é a morte, mas o meio empregado é a tortura. Verdadeiro, mas caiu em prova. O homicídio qualificado pela tortura é um crime progressivo ou é uma progressão criminosa, doutores? O que você acha? Então há uma diferença, anote no seu caderno, entre crime progressivo versus progressão criminosa. Qual a diferença? Me diga uma coisa, o homicídio qualificado pela tortura é um crime progressivo ou é uma progressão criminosa? O que você acha? E aí? Vamos explicar isso. No crime progressivo, doutores, o dolo é único. O dolo não se altera, o dolo é único, o fim sempre é o mesmo. O homicídio qualificado pela tortura é um crime progressivo, em que Felipe tem um dolo de matar o Caio, o fim é a morte, mas o meio empregado é a tortura. No crime progressivo, para se chegar ao fim, necessariamente você tem que passar por um crime menos grave para se atingir um crime mais grave. Para se atingir a morte, ele tem que passar pelo crime de tortura. Então, no homicídio qualificado pela tortura, que é um crime progressivo, para atingir o crime fim mais grave, eu tenho que necessariamente passar por um crime meio menos grave. Isso é um crime progressivo. Marcos, e a progressão criminosa? Na progressão criminosa, o dolo muda, a intenção muda. Marcos, como assim? Imagina a situação em que Felipe quer só lesionar o Caio. Felipe não quer matar. Desculpa. Felipe tem um dolo de lesionar o Caio. Aí ele pega o Caio e começa a bater no Caio. Começa a bater no Caio e o Caio bate mais. Bate mais, tá pouco, mulherzinha. Tá batendo como mulher, bate mais. Aí o Caio tanto bater, o Felipe tanto bater no Caio e o Caio pedindo mais, bata mais, bata mais. Aí o Felipe pensa, meu irmão, esse caba, eu não vou mais lesionar ele não, eu vou o quê? Matar o Caio. Ou seja, o dolo mudou. A intenção mudou. Se o dolo muda, se a intenção muda, ele vai responder pelo crime mais grave, que no caso é homicídio. Aí eu tenho aí o princípio da consunção, em que o crime fim absorve o crime meio. O homicídio vai absorver a lesão corporal e o Felipe vai só responder pelo crime de homicídio. Ratificando, no crime progressivo, não há alteração do dolo. Na progressão criminosa, sim, existe alteração do dolo. Como exemplo que eu dei, ele queria lesionar, depois passou a querer matar. Em ambos os institutos, tanto no crime progressivo quanto na progressão criminosa, o agente vai responder pelo crime mais grave. O agente vai responder pelo crime mais grave. No primeiro caso, um homicídio qualificado pela tortura, que é um crime progressivo, e no segundo caso, o crime de homicídio, que é uma progressão criminosa, porque o dolo do sujeito mudou. Tranquilo, doutores? Vamos para frente? Beleza. Vamos continuar falando sobre as qualificadoras do homicídio. Eu falei sobre o veneno, falei ainda sobre a tortura. Vamos falar um pouco sobre a asfixia, que é uma prova muito interessante, que gerou muita discórdia, mas a questão é interessante, eu vou passar para vocês. Imaginem, por exemplo, o salva-vidas, doutores. O salva-vidas, ele é ou não é um garantidor? É. O salva-vidas, ele tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Está previsto lá no artigo 13, parágrafo 2º, as figuras dos garantidores. Para relembrar a vocês que nós já vimos isso. Tem o dever de agir e evitar o resultado quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E aqueles que, com seu comportamento anterior, criaram risco da ocorrência do resultado. Esses são os garantidores do artigo 13, parágrafo 2º, eles devem agir para impedir o resultado. E o salva-vidas é um garantidor. Aí vamos supor que o salva-vidas está na praia, beleza? E lembre-se que o salva-vidas responde pelo resultado do crime, O salva-vidas está na praia trabalhando e tudo mais. Aí de repente ele pega o binóculo, olha e vê uma pessoa se afogando lá no fundo. Aí ele pega, olha melhor e vê que é uma pessoa muito gorda. Aí ele olha e diz, rapaz, vou nada, o cara está muito longe.
muito longe, distante, gordo, vou nada, não vou sair daqui não, que ele morra. Aí o sujeito começa a se afogar, começa a afundar, e ele olhando e dizendo, ó, tá engolindo água, hein? Tá engolindo água. Opa, já, ó, morreu. Morreu. O sujeito morreu. O salva-vidas deveria ou não impedir o resultado morte? Sem dúvida. A pergunta é, o salva-vidas responderá por qual crime? Homicídio doloso, homicídio culposo, omissão de socorro, lesão corporal seguida de morte ou por nenhum crime? De novo, qual o crime que o salva-vidas deve responder? Homicídio doloso, homicídio culposo, omissão de socorro, lesão corporal seguida de morte, estupro ou nenhum crime? O que você acha? Ele viu, podia fazer, agir para evitar o resultado e nada fez. E aí, doutores? Ora, nesse caso sobreveio a morte. Se sobreveio a morte, o salva-vidas deve responder pelo crime de homicídio. Exatamente isso, homicídio. Aí surge a dúvida. Marcos, homicídio doloso ou culposo? Porque se você disser que é doloso, é qualificado pela asfixia. Se você disser que é culposo, não vai nem a júri. E aí? E se for culposo, não é hediondo. Senhores, esse homicídio ele é doloso, qualificado pela asfixia, porque o sujeito não consegue respirar, morreu afogado. Logo é qualificado pela asfixia. Exatamente, mas Marcos, por que eu não entendi, senhores? Não há que se falar de omissão de socorro. Omissão de socorro seria, por exemplo, particular, que soubesse nadar, tivesse condições de nadar, visse o sujeito e não fizesse nada, ele responderia por omissão de socorro. O que não é o caso do salva-vidas. O salva-vidas ele tem a obrigação legal de impedir o resultado, deve agir para impedir o resultado. Houve uma questão perguntando se alguém poderia responder pelo crime de estupro pela omissão. É possível alguém responder pelo crime de estupro pela omissão? Sim, o garantidor. Imagine a mãe, por exemplo, que sabe que a sua filha é estuprada pelo padrasto. Ela sabe, muitas vezes vê a filha sendo estuprada pelo padrasto e nada faz. Ela deve ou não deve impedir o resultado? Deve, mas ela nada faz, cruza os braços. Ela vai responder pelo crime de estupro, mesmo sem ter feito o quê? Nada. Haja vista ser um crime comissivo por omissão. Os crimes cometidos pelos garantidores. O estupro é um crime comissivo. Mas ela cometeu o estupro, que é um crime comissivo, por uma omissão, através de um nada fazer. Por isso que são comissivos por omissão. A mesma coisa o salva-vidas. O salva-vidas praticou o crime de homicídio, matar alguém. Mas, Marcos, matar alguém é um crime comissivo, em que exige-se uma ação. Concordo, mas ele é um garantidor. Por isso que eles cometem os crimes comissivos, como, por exemplo, o homicídio, através de uma inação, através de uma omissão. Daí se falar em comissivo por omissão e o salva-vidas responder por um crime hediondo. Homicídio qualificado pela asfixia. Haja vista a vítima não poder respirar. Vai a júri e é um crime hediondo. Tranquilo, doutores? Para progredir no regime é 2/5 se não reincidente e 3/5 se reincidente. Não cabe aí a fiança, mas é possível a liberdade provisória sem fiança. Tranquilo, doutores? Vamos para frente? Ótimo. Senhores, continue no seu sonho, continue estudando. Sua aprovação está próxima. Uma coisa que eu falo, eu sei que estudar para concurso não é fácil. Eu passei por isso e ainda passo por isso. É difícil, é muito difícil. Muitas vezes você é humilhado dentro de casa. Mas hoje eu já sou servidor público e eu faria tudo de novo. Repetiria todo o caminho para estar no lugar onde eu estou. Não me arrependo nem um minuto de ter dedicado boa parte da minha vida aos estudos para concurso público. Sou muito feliz no serviço público. Muito feliz. E indico a todos meus amigos, alunos e colegas, não desistam dos seus sonhos. Sei que é difícil, sei que não está fácil, não vai ser fácil, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Não desista, guerreiro. Força e honra, estamos juntos. Os